Bom dia, gachada! Tudo beleza com vocês? Sou o Marcelo Otto, proprietário da loja Canto Tradição, e trabalhei durante 27 anos com danças gaúchas. Vim hoje aqui então para falar um pouco das nossas danças de salão, que durante muitos anos eu tive o prazer de trabalhar por amor, sempre gostei disso. E eu vim aqui então hoje para falar um pouco sobre essas danças para vocês. Hoje em dia a gente fala muito, tem uma palavra chamada fandango, né? Que a gente simplifica para quando vai falar de um baile, de uma coisa assim. Mas poucas pessoas sabem que fandango é um evento onde reúne várias pessoas para um propósito, assim, geralmente de danças. Tem a ver com danças, né? Ele era chamado, no caso era uma dança rural portuguesa, sem canto, né? Era popular, no caso, bastante na região da Europa ali, e nos meios rurais. Geralmente era acompanhado por o que a gente chama de gaita, hoje seria uma sanfona, né? E as danças, então, elas tinham muitas e muitas partes das danças do fandango em si, elas tinham sapateados. Eram feitas bases de sapateados, então. E essas danças, então, elas vieram da Espanha, meados ali do século 17, 18, por aí mais ou menos, e se infiltraram, no caso, dentro do meio brasileiro, principalmente na região assim nordestina. Depois pegou alguma parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e veio descendo, né, até chegar no nosso Rio Grande do Sul aqui. Aqui, nós gaúchos popularizamos o fandango como sendo um baile, né? Que na idade com várias coreografias diferentes, que correspondiam, no caso, como tinha sapateados também, o fandango correspondia a como se fosse danças de invernada, né? E nós, no dialeto tradicional que a gente costuma falar, quando falamos em fandango simplificamos também dizendo que seria um baile gaúcho com os ritmos que temos. E como o objetivo desse vídeo é falar dos ritmos, então, nós temos aqui vários ritmos que fazem parte do nosso meio de baile, né, das nossas danças de salão. E os ritmos, então, são vaneira, chamamé, bugio, rancheira, milonga, valsa e shot. E também acrescentamos ainda como dança que faz parte dos bailes, porque dificilmente num baile que não tem, seria a polonese, que é uma espécie de marcha que dançamos então em quadrilha, né, em grupos de pessoas todas juntas. Diferente das danças que eu falei antes, as danças de par, onde dançam cada um com o seu par, né, os casais. Já a polonese dançam em ciclos, né, em fila. Nós vamos, nesse vídeo então, que a gente está preparando, vamos traçar 3 ritmos aí, tá? Nós vamos falar da vaneira, vamos falar do bugio e também vamos falar da valsa, tá? Esses 3 vídeos serão tratados nesses vídeos aí, inclusive alguns com algumas curiosidades, tá bom? Espero que vocês gostem, então já vamos começar em seguidinho. Buenos, como eu falei, então, vamos falar dos 3 ritmos, então, e vamos começar, não praticamente por uma ordem mais ou menos cronológica, tá? Até porque existem alguns segmentos, então, de dança um pouquinho anteriores. Mas vamos começar pela nossa valsa, então, que na ordem de danças assim, ela tem uma importância muito grande para todos nós, tá? Não somente no meio gaúcho, mas assim influenciando o mundo todo. A valsa nasceu na Áustria, e na Áustria ela é uma dança campestre, né, uma dança assim de meio rural, de cunho rural. Ela não foi dada tanta importância a ela, na sua região. E de alguma forma ela veio a parar em Paris, no caso, né, na França. E lá em Paris, naquela época, como a época medieval, ainda dá para se dizer assim, né?
as coisas tudo eram decididas, regras, leis e coisa e tal, eram decididas sempre em congressos, faziam reuniões, congressos então, para decisões de movimentos e coisa e tal, que era organizada da vez. E a valsa passou pelo mesmo processo, né? Era uma dança que estava entrando, que o pessoal estava querendo que ela fizesse parte dos ciclos de danças da região. E a valsa, ela chegou e foi primeiramente taxada como uma dança indecente. E eu vou explicar o porquê da dança indecente. Hoje em dia, nós vamos dançar com o nosso par, a gente enlaça, né, a nossa esposa, a nossa namorada, a parceira com quem nós vamos ter o prazer da dança, para poder bailar. Antigamente, não existia o processo de enlaçar a pessoa para dançar. Eles dançavam, as danças em si, o ciclo de danças então da época medieval, principalmente na região da Europa, eram de toques de mãos, ou às vezes um cruzando o braço pelo outro, coreografias de movimentos para frente, para trás, para o lado, andando em círculos, mas nunca enlaçado, nunca assim de colocar a mão à cintura, a outra ela colocar sobre a mão do peão, isso não existia, tá? Então o que aconteceu? A valsa, quando entrou, ela meio que trancou, criando uma ideia de que poderia ser feito isso, e o pessoal da época, muito conservador, não permitiu que isso acontecesse. Então, nessa idas e voltas, então, assim, de congressos, ficaram praticamente 1 ano e pouco discutindo sobre a possibilidade de aceitar essa dança ou não, até que alguém lá conseguiu bater o martelo para que ela fosse inserida como no ciclo das danças então de salão. E aí ela quebrou um tabu, porque para vocês terem ideia da importância da valsa para o mundo, que como eu falei, antes da valsa não se dançava de par enlaçado, era somente separado. A partir do momento que a valsa entrou no ciclo das danças, então, que ela foi aceita e abraçada pela França, né? Ela começou então a criar um outro poder, né? E a França, como era e ainda é considerado como a capital cultural do mundo, a valsa então, quando entrou na França, ela entrou com tanta força que de lá ela foi expandida, levada para o resto do mundo. E quando foi trazida para cá, no caso que chegou no Brasil, a primeira apresentação de valsa foi feita no Teatro São Pedro do Rio de Janeiro, até não foi aqui no nosso estado, foi no Rio de Janeiro. E naquela época, assim, tudo que era moda, tudo que era atrativo, que poderia ser feito por mais de uma pessoa, por mais de... não precisava ser artista para fazer, qualquer um poderia fazer, já era feito uma espécie de cursos, né? Então, um corpo de bailarinos, como se chamava, um corpo de bailarinos fizeram uma apresentação de valsa no Teatro São Pedro, e uma semana após esse corpo de bailarinos, então, organizou um curso de valsa para ensinar a nobreza na época, porque quem frequentava o Teatro São Pedro, somente quem tinha muitas posses, muito dinheiro, né? Então, tinha de café, bancários, empreendedores de grande porte, pessoal da área do cultivo de grãos, coisa e tal, era quem frequentava o Teatro São Pedro. E aí esse pessoal, quando foi convidado para fazer o curso, logicamente, foram aprender a dançar o que era chamada a dança do momento, né, da época. E ao aprender essa valsa, o que acontece como nós nos dias de hoje? Quando a gente aprende a dançar a valsa, ou quando a gente aprende com a mãe, com o pai, em casa ou até mesmo num curso, nós temos um jeito único de dançar. Ou chacoalha mais para um lado, ou chacoalha mais para o outro, ou balança o braço, ou a mão fica mais alta, o cotovelo, né? Fica um pouco mais alto ou mais baixo, cada um tem a sua característica própria de dança. E com a valsa isso aconteceu também. Cada uma das pessoas que fizeram o curso e aprenderam, acabaram levando, né, para suas famílias, para suas regiões, a forma que aprendeu a dançar valsa.
E no Brasil a gente dividiu-se a valsa de duas formas diferentes, né? Pensamos então no Brasil a valsa tradicional, ou a valsa brasileira, como a gente costuma chamar, que é uma valsa apenas de 2 passos, um para um lado e um para o outro, arrastados. E também a valsa clássica, que vem a ser a valsa dançada no mundo todo, né? Uma valsa de três tempos, então, e de passo ternário, que a gente costuma chamar. E essa valsa, então, ela veio quebrar o que até então existia, assim, trazendo novidade para o Brasil, então, de poder enlaçar, colocar a mão na cintura da mulher para poder bailar. Tá? Então a valsa tem uma importância muito grande no ciclo das danças, pois ela traz essa quebra de tabu, então, que é de poder enlaçar a mulher, tá certo? E além de ser também considerada na região da Espanha ali, quando começou -se a dançar a valsa em toda a Europa, na região da Espanha, começou a se tornar uma conotação muito romântica, que a valsa era muito romântica, para nós aqui também. No Rio Grande do Sul, a valsa, quando desceu, chegou aqui, ela foi dançada um pouquinho diferente da forma com que o pessoal dançava no resto do Brasil. Ela não era nem a valsa clássica e também não era nem a valsa brasileira. Ela ficou no entremeio delas ali, criando um passinho meio peculiar na forma de dançar. Mas isso, hoje em dia, nem se pratica mais, porque poucos gaiteiros do estado tocavam a valsa dessa forma, e hoje em dia ela não é mais nem executada desse jeito, então, tá? Que é a valsa campeira, que esse pessoal costumava chamar. Por que ela era chamada de valsa campeira? Porque o toque de gaita dela tinha um toque peculiar dos nossos gaiteiros gaúchos, a sua forma de colocar, então, a nota musical. E isso acabou influenciando também um pouquinho na forma de dançar, mas não vem ao caso, então, do que vamos falar aqui agora. Nós vamos nos prender na valsa clássica, que é a que vocês dançam aqui no Rio Grande do Sul, dançam em qualquer parte do mundo, né? Saiu daqui, vai a São Paulo, vai ao Nordeste, vai aos Estados Unidos, vai à Europa, vocês vão dançar a valsa clássica, a valsa de 3 tempos, tá certo? Espero que tenham gostado da explicação e na sequência depois vai ter o demonstrativo da valsa a vocês, tá bom? Grande abraço, então, espere que tá vindo mais coisa aí. E quem entrar na roda do chimarrão amigo terá na mão o coração de um povo hospitaleiro. E depois, ao sentir rodear o carinho total de um viver singular, que não há outro igual, é o amor de um bem querer. Você vai ver. Vamos falar então agora de uma das danças que dominam os salões de todos os bailes do Rio Grande, né? E por que não, assim, boa parte da região sul do país, tá? É uma dança que ela é considerada genuinamente afro-latino-americana, dá pra dizer assim. Porque ela é uma dança que nasceu em Cuba, tá? Nós estamos falando da dança habaneira, ou vaneira, como a gente conhece, né? Ela nasceu em Cuba, de Cuba foi levada à Espanha, né? E pelos navios depois, da época ali do século
17, 18 por ali, os navios de lá trouxeram junto os negros escravos que trabalhavam no Brasil, trouxeram para cá. E aí aqui no Brasil ela começou sendo dançada primeiramente somente pelos escravos nas fazendas, né? Os escravos viviam em suas senzalas lá, os seus galpões onde o pessoal prendiam os escravos ali, os senhores feudais, né? Na época dos cafés, coisa e tal. Prendiam eles então nas suas senzalas, e lá nas senzalas eles tinham os divertimentos deles, né? E um dos divertimentos era a habaneira, uma dança então, né, a dança cubana, que foi levada até a Espanha e da Espanha depois trazida para o Brasil. A habaneira, essa dança gostosa de dançar com popularmente 2 passos para um lado e 2 passos para o outro, ela chegou e no Brasil, depois dessa fase que ela passou das senzalas, né, ela tinha um toque muito gostoso do ouvir, e depois o pessoal foi colocando passos nela, né? Que ela foi colocando passos, não foram aprendendo os passos então da habaneira cubana. E aí quando ela no Brasil ela chegou e aí basicamente se instalou na região sul do país. E aqui no Rio Grande do Sul, a nossa habaneira no começo, né? Que chamamos de vaneira hoje. A habaneira ela foi aceita assim pelo seu toque, pela sua musicalidade, o pessoal adotou a habaneira. E adotou de uma forma assim, quando a dança em si se popularizou, ela veio que meio que, digamos, cerca de 30 anos atrás, não, talvez um pouquinho mais, uns 40 anos para cá, ela veio se popularizando muito, 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 muito. E alguns grupos musicais, por influência assim, que geralmente a vaneira é chamada de limpa-banco. Quando toca uma vaneira, o pessoal vai para a sala dançar. Mesmo às vezes quem não sabe dançar muito, se arrisca nos passos e sai dançar a sua vaneira. E aí a vaneira então, ela veio dominando espaços assim, que os grupos musicais deram tanto poder e influência a ela, que hoje em dia, se você vai num baile gaúcho, tu acha assim, 90%, talvez esteja exagerando, os 85% do baile é feito de vaneira. E o restante, os outros 15%, divide entre os outros ritmos, né? Chamamé, rancheira, milonga, valsa, bugio, shot, a própria polonese. Elas ficam então em segundo plano. A que domina o fandango é a vaneira. E a vaneira, então, existe, como é que eu posso dizer, variações do ritmo dela, né? Tem gente que chama de, quando está tocando às vezes uma vaneira, diz que está tocando um vaneirão. Vaneirão, né, o próprio nome já está dizendo, a cadência do ritmo é um pouco mais acelerada, se dança um pouco mais rápido. E a vaneira é uma dança de ritmo mais suave, mais calmo, né? E a vaneirinha é um ritmo também assim, mais lento ainda, tá? Nós temos então essas variações assim. Alguns grupos musicais se destacaram muito tocando vaneira. Um dos grupos que destacou e fez bastante menção, digamos assim, a vaneira, e puxou muito o lado da velocidade, talvez assim, influenciando mais rápido ou mais lento assim, foi o grupo Os Mirins, que criaram a vaneirinha. Teve a vaneirinha do amor, a vaneirinha da paixão, teve outros nomes ali, talvez eu não lembre agora então ali, vaneirinha da saudade, se eu não me engano também, mas tinha alguma coisa a ver assim. Os Mirins foram um grupo que se destacou bastante por essas nomenclaturas então, que acabaram também influenciando na velocidade dos ritmos. O que mais que eu poderia falar? A marcação da vaneira seriam 2 passos para um lado, 2 passos para o outro, né? Que facilita muito na hora de dançar. Tem muita gente que simplifica por aí a marcação da vaneira, fazendo 2 passos para um lado e 1 só para o outro, às vezes por desconhecerem, mas isso é uma outra parte da história que vem de uma influência errada então, que quando eu não vou
em nossos vídeos falar sobre o shot, mas quando o shot veio trazido para o Brasil, o shot modificou muitos os passos. Ele entrou com uma força muito grande no Brasil e ele influenciou muitos passos. E na época os shots, né, como se dizia, era dançado com passos de 2x1. E a força tamanha dele que ele entrou, ele acabou influenciando inclusive na nossa vaneira, que nós já dançava 2x2. Hoje em dia, se você vê alguém por aí dançando, até uma curiosidade para quem tem interesse nas curiosidades sobre danças, né? Se você vê alguém que nunca fez um curso de dança, que nunca participou de um curso de dança, se ver ele dançando marcações de 2x1, é sinal que ele tem influência do shots antigo. Shots antigo, ele modificou muito os passos e transformou algumas marcações de 2x1, então, conotando como sendo vaneira. Sendo que vaneira tem por passo original e correto marcações de 2x2. Tá? Acredito que seja isso, então, para falarmos da nossa vaneira. Qualquer coisa a gente vai esclarecendo depois no decorrer. Tá certo? E segue daqui a pouco mais então o videozinho da vaneira. Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil, o gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil. Deixou para trás a campanha e a beleza do campo sobrado e se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado. Esse é o Brasil da mão baixa, é a saga da raça guerreira. Nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteira. Esse é o Brasil da mão baixa, é a saga da raça guerreira. Nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteira. Bom, vamos então falar de um ritmo genuinamente gaúcho. Vamos falar do bugio. O bugio, de todos os ritmos que dançamos no nosso estado do Rio Grande do Sul, é o único ritmo então que é nascido aqui no nosso estado então, que é este ritmo chamado de bugio. O bugio nasceu nas mãos de um gaiteiro de 13 anos de idade, chamado Venceslau da Silva Gomes, que tinha por apelido Neneca Gomes. Neneca Gomes trabalhava, né, no interior do distrito de São Francisco de Assis, trabalhava com seu pai, e lá nos seus afazeres do dia a dia, né, como piá ainda, hoje em dia 13 anos de idade, às vezes já tem algum compromisso ou outro, a escola, isso, aquilo, assim, as coisas fluem um pouco diferente. Naquela época, o interior do nosso estado, 13 anos de idade, ele era um piá, considerado como um piá, e aí fazia os afazeres que tinha, né, que o pai passava, o pai e a mãe deles passavam, e aí depois ele pedia sempre pro pai para poder tocar gaita, já que seu pai era gaiteiro, ele tinha o hábito de tocar gaita, então seguir, aliás, o ofício de seu pai, né. Seu pai não vivia, logicamente, só da música, seu pai trabalhava na roça, coisa e tal, e em momentos festivos, então, tocava a sua gaita. E o Neneca Gomes, né, vendo o pai tocar, assim, só no olhar, assim, algumas noçõezinhas, alguma coisinha, ele tentava imitar sempre que podia, né. E certa feita ele terminou seus afazeres e foi lá e pediu ao seu pai assim: "Bah, pai, tu não conseguia pra mim me emprestar a gaita, que eu queria dar uma floreadinha, coisa e tal?" E aí o pai cedeu a gaita pra ele. E assim, perto da casa onde eles moravam, assim, tinha uma sanga, tinha um mato, assim, e ele se infiltrou para dentro do mato ali, assim, sentou embaixo de uma figueira, na beira de uma sanga, né? E aí, ali ele começou a dar os seus floreiozinhos ali, aprender alguma coisinha que ele via o seu pai fazer.
E aí ele simplesmente ele começou a dedilhar no teclado uma vaneirinha que estava aprendendo, um ritmo semelhante à vaneira que ele estava aprendendo na época. E ouvindo, imagina vocês, no meio do mato, só o barulho do rio e dos passarinhos, né? Um som de gaita com certeza repercutia, chamava a atenção na região ali, na volta no mato ali. E aí aquele som de gaita veio trazer pelo som um macaquinho bugio. E esse macaco bugio se assentou então em cima desse galho da figueira e ouvindo o Neneca tocar, em certos momentos, né, durante o toque da gaita, ele fazia um floreio na baixaria, um chacoalhado na baixaria, um ronco na baixaria, que o bugio, ao ouvir aquele ronco, também roncava para o Neneca. E aí o Neneca, 13 anos, né, gurizão, piá, ouvindo então o ronco do bugio, de novo pegava e roncava na gaita e o bugio roncava para ele. Ele roncava para o bugio roncava para ele, até que brilhou uma ideia, estralou uma ideia então, dele fazer uma música. Ele criou no teclado uma vaneira, né, um ritmo de vaneira, e intercalava de vez em quando um ronco de bugio, tá? Isso aí foi em meados de mais ou menos 1924, 26, por aí. Não se tem uma noção precisa, então, da data da criação da bugio. E Neneca, então, ouviu esse ronco de gaita, então, criou esse ronco de gaita, né, mesclando o ronco do bugio, né, com o toque da vaneira, e cresceu. Neneca foi crescendo e começou a tocar gaita no seu estilo próprio, né? E ele tinha uma música lá, X, que ele colocava esses roncos de bugio durante a música, então, que chamava a atenção das pessoas que assim ouviam tocar. E aí pediam para ele, assim, sempre que ele ia convidado, acredito eu que convidado, não se cobrava talvez para isso, eu não sei se cobrava ou não, ele era convidado para tocar, as pessoas sempre conheciam que ele tocava uma música que era diferente dos outros gaiteiros, acordeonistas da região, então, e pedia assim, Neneca, toca aquela música do bugio, toca a música do bugio, toca a música do bugio, e Neneca começava a executar aquele ritmo, então, que se tornou único, somente ele sabia fazer aquele ritmo diferente. E esse ritmo veio cair nas graças, né, nos ouvidos, propriamente dito, então, de uma dupla que estava se destacando nos grupos musicais da época, né? Dá para se dizer, a primeira dupla musical, então, da época veio se destacar, então, que foram os famosos irmãos Bertucci. E os irmãos Bertucci, então, procuraram o Neneca para saber o que ele fazia de diferente na gaita, que todo mundo falava que ele tocava a gaita de um jeito diferente, né? E os irmãos Bertucci, em toda a sua sabedoria e conotação artística, então, aprenderam aquele chacoalhado diferente que o Neneca fazia e levaram junto com eles uma música, então, para que se desse espaço, eles colocariam num disco. E foram gravar esse disco ali no Rio de Janeiro. Na época foram gravar no Rio de Janeiro, que era uma gravadora famosa que tinha lá, por fazer a gravação. E o nome desse LP é chamado LP Coração Gaúcho, então, onde foi colocado, uma das músicas foi colocado um bugio, que era intitulado por Casamento da Doralíssima. Esse bugio criou tanta conotação, então, que veio a ser um dos bugios mais executados, então, nas rádios. Quando começaram a descer do Rio de Janeiro, o que acontecia? Naquela época, os artistas passavam nas rádios da região e largavam o seu LP, né? Não era um CD ainda, nem pendrive, né? Largavam o seu LP, o bolachão, nas rádios, então, para ser executado e tocado. E, em pouco tempo, era uma das músicas mais pedidas, então, das regiões. Então, eles vieram descendo do Rio para cá e vinham largando os LPs para difundir nas rádios sua música. E o bugio era um dos principais ritmos, então, que estava sendo difundido. Muitos anos depois, né, criou-se a dança do bugio. A dança do bugio consta-se de passos semelhantes à vaneira, 2 para um lado e 2 para o outro,
E no entremeio entre o primeiro e o segundo passo de cada lado é feito um pulinho. Por que do pulinho que é feito então na marcação do bugio? Justamente para diferenciar da marcação de vaneira e identificar aquele ritmo como sendo o bugio, tá certo? E esse pulinho faz parte da coreografia do ritmo bugio. Poucas pessoas executam essa marcação, mas o correto, a forma de dançar corretamente o bugio, tem que ter um pulinho do primeiro para o segundo passo de marcação. E o bugio começou a ser dançado e ele tinha, além do passo de 2x2, em determinada parte da música, existia uma música que fazia com que o bugio chamavam inclusive de bugio de 4 passos. Fazia sequências de passos para um lado e para o outro até completar uma sequência de 6. Fazia-se uma carreirinha de 4 passos, marchadinho para o lado. Mais uma sequência de 6, 4 passos marchadinhos para o outro. Mais outra sequência de 6, 4 passos marchados para frente. Outra sequência, 4 passos marchados para trás. Tá? Na realidade, fazia um X durante a dança. E o que acontecia? Quando a carreirinha era feita para um lado e era feita para o outro, não havia problema. Quando a carreirinha era feita para frente ou para trás, que era o que determinava a música, né, que acontecesse, o que acontecia? Os pais da época das meninas, né, quando iam para os salões de baile, para os salões de festa, eram muito mais rigorosos às vezes do que os de hoje. E os meninos também muito mais educados às vezes do que o de hoje para poder tirar uma menina para dançar. Hoje em dia às vezes nem pergunta se a guria quer dançar, pega ela pela mão e sai arrastando o salão afora. Antigamente, para poder tirar uma menina para dançar, ele trazia sempre com ele, né, um lencinho, né, vou pegar minha máscara aqui para servir de exemplo, mas é um lencinho quadradinho, né, que ele enfiava na guaiaca, ou até mesmo às vezes dentro do bolso, né, e aí ele chegava para o pai e para a mãe da menina e pedia licença, né, para poder tirar a moça para dançar. Se os pais assim consentissem que eles fossem dançar, né, ele tirava o lencinho do bolso ou da guaiaca, colocava o lencinho sobre a mão, estendia para ela ia lá e colocava a mãozinha em cima, e aí os dois vinham para o salão de baile então para dançar aquela marca. Por que do lencinho? Por que do lencinho? A questão do respeito e de também não poder ter o toque da mulher com o homem, né? Isso era uma coisa indecente que acontecia na época, então não poderia ter esse toque durante uma baile, durante uma música, né, durante o baile. Então o que acontecia? Quem era muito rico, né, as damas da sociedade da época, que era muito rico, tinha muito dinheiro, usavam luvas, né? Costume esse que já veio lá da Europa, usavam luvas. A nossa prendinha da campanha não tinha como usar luvas, né? Mal tinha condições às vezes de ter um tecidinho para poder fazer o seu vestidinho. Então o que acontecia? Eles tinham um lencinho que eles colocavam o lencinho sobre a mão, então, e ela botava a mãozinha dela em cima. E na hora de dançar, os dois jogavam o corpo um pouco para trás, né? Tanto da parte dele quanto da parte dela, porque não podiam encostar muito um no outro, tinham que dançar um pouco distante. E durante a execução da dança, quando chegava o bugio, por exemplo, tinha a carreirinha para um lado, carreirinha para o outro. Quando a carreirinha era para frente e ia para trás, não que fosse intenção dos dançarinos, né, do casalzinho que estava dançando, mas acontecia naturalmente do joelho dela e o joelho dele se esfregavam um no outro, porque quando ele marchava para frente ou marchava para trás, os joelhos passavam e esfregavam no outro. Os pais das meninas, né, com certeza vendo a situação, acharam aquilo indecente e proibiram de ser tocado bugio nos fandangos, nos bailes antigos então. E aí por 5 anos isso aí ficou totalmente proibido de se dançar, tanto é que os pais chegavam para os donos de casa de festa, de baile da época e diziam assim, ó, se tiver tal música aqui nós não vamos dançar mais, não vamos mais frequentar o seu evento. E aí os patrões, né, os donos de casa de festa também não deixavam os gaiteiros tocar. Até que os nossos papas da cultura, né, Paixão Cortes e Barbosa Lessa, resolveram fazer, então, resgatar as danças que já estavam sendo perdidas no nosso estado. E se depararam com o bugio. E procuraram os patrões CTGs da época, em 46, 47, se eu não me engano, procuraram os patrões da época, quando eles foram escrever o manual,
para poder ver a possibilidade de colocar o bugio como era a única dança nossa, né, que nasceu no nosso estado, colocar então ela no seu manual. E os patrões da época discutiram, conversaram entre eles e disseram assim, pode até colocar o bugio retratando, né, como nossa dança única e histórica, só que aquelas carreirinhas não podem, aquilo é indecente, não faz parte, não podemos permitir que aquilo aconteça. E o que fizeram? Tiraram fora as carreirinhas, deixaram somente as marcações de 2 para um lado e 2 para o outro, com o pulinho no meio que eu expliquei no início, tá certo? Isso são curiosidades então que às vezes vocês não acham em livros, não acham por aí, mas que a gente pesquisou, né? Inclusive a minha fonte de pesquisa para saber a história de quem criou o bugio foi uma revista do Paraná, longe daqui, né? Uma revista para Pampa, se eu não me engano era o nome da revista, do Paraná, que a gente foi atrás para buscar o resgate então da origem de quem criou, o nome da pessoa que criou. E um fato curioso que aconteceu em meu curso, até eu fiquei surpreso, que qualquer uma pessoa pode escrever uma história e dizer que é verdade, né? Se não existe nada que conteste ela pode dizer que é verdade. E eu tive o prazer de ter uma senhora fazendo curso comigo há muitos anos atrás, que ela era de São Francisco de Assis, do distrito, 13º distrito, se não me engano, e ela disse que Neneca era vizinho dela. Neneca Gomes era vizinho dela, e que ele realmente era assim, tocava gaita desde cedo. Assim, quando eu me dei por gente, que eu me vi por gente, ela disse que eu já conheceu Neneca e ele tocando gaita. E ela me falou um fato curioso até, que ele fez uma música, como ele gostava muito o bugio, influenciou na vida dele, né? Eles que botava na soleira da casa, da janela da casa dele, ele colocava um prato ali sempre com alguma coisa de comida, e como ele morava no interior, né, perto do mato, assim, diz que seguidamente vinham uns bugiozinhos e desciam na janela dele ali para pegar a comida que ele deixava ali. E ele fez uma música que eu desconheço, realmente eu não conheço, mas diz que existia essa música, que era chamada Os Três Bugios. Foi em homenagem a 3 bugios que sempre vinham comer na soleira da janela dele, tá? E essa senhora então fez curso comigo. Ela disse que ela era criança, ela conviveu com o Neneca então, e confirmou parte da história que até então eu lia nas minhas fontes de pesquisas. Então ela acabou confirmando então como real. Espero que tenham gostado dessa história, e na sequência então, daqui a pouco mais sai o tal do bugio. Grande abraço a todos vocês então, muito obrigado.